Bom dia, bom domingo. E aí, vamos ver quem que se conecta aqui com a gente no Instagram. Quem estiver chegando aí, dá um bom dia, manda um coraçãozinho, que é para o nosso Instagram avisar para a galera que a gente está aqui. Bom dia. E aí, gente, gratidão aí pelos coraçõezinhos. Bom dia, Érica. Todo mundo me ouvindo bem, gente? Tá tudo bem? Bom dia. Coisa boa. Bom dia, Amélia. Eita, que bom dia animado. Coisa boa. Gente, eu tô abrindo essa live hoje, domingo de manhã, que é super difícil, né? Fazer live esse horário, né, de manhã. Mas eu recebi uma dúvida ontem, quer dizer, hoje, porque eu só vi hoje, né? De uma pessoa que assistiu a live de ontem e ficou com dúvida em relação à parte em que eu falo sobre o fazer muito esforço. Então, essa coisa de, vamos fazer as coisas, mas tem que se esforçar para poder conseguir, né? Lute bastante para conseguir o que você quer e tal. A gente é muito condicionado nisso. Então, vamos falar um pouquinho disso dentro da visão da live de ontem. Se você, por acaso, está aqui, mas não assistiu a live de ontem, não se desespere, porque ela vai ficar aqui até meio-dia, porém ela já está no canal do YouTube lá da História da Alma. Eu vou colocar quando terminar a live, eu coloco para você o link para você assistir e vou deixar salvo lá nos destaques, porque assim você pode assistir sempre que você quiser, tá bom assim? Que aí eu acho que ajuda, né? Então, gente, essa questão do sem esforço, né? A gente precisa conversar a respeito disso. O que eu vou trazer para você vai ser um divisor de águas na sua mente, né? Na sua vida, na sua visão. E a gente vai trazer, sim, fundamentos metafísicos baseados, sim, na Bíblia, para você poder entender o que isso significa, tá bem? Essa história do ter que lutar muito para ter as coisas e tem que ter um esforço absurdo, né? Uma vida, assim, de abnegação, de sacrifício. Entende uma coisa? Isso vem lá da situação bíblica. Qual é a situação bíblica? Adão e Eva no paraíso desobedeceram, comeram o fruto da árvore, né, da vida, do fruto proibido, e foram expulsos, e como castigo, o que eles do suor do seu rosto terás, né, comerás o seu pão. Essa fala, né, esse ensinamento, as pessoas tomaram isso como regra geral da história, e todo mundo entrou naquele campo de eu sou pecador, eu sou sofredor, eu não mereço, né? Eu não sou bom. E a gente vem nessa história em gerações e gerações dentro dessa distorção, sendo que o principal ensinamento desse fato foi completamente esquecido, completamente ignorado. O fato é o seguinte: quando, né, mesmo que você acredite, gente, que isso é uma alegoria, que isso é uma historinha, veja que isso tem sentido, tá bom? Preste atenção, fica aí, fica junto comigo, me acompanha aqui que você vai entender. Estar no paraíso, conviver, né, diz lá, se você ler o Gênesis 1 completo, né, o 2 e o 3, acho que até o 4, você vai perceber, principalmente no 1 e 2, que havia uma relação muito próxima de Adão, né, e do Criador. Ele vinha toda tarde conversar, né, com Adão, e Adão era a primeira profissão, né, não sei se você sabe, a primeira profissão era jardineiro, né, porque ele cuidava do jardim do Éden, ele cuidava daquele jardim, então vinha, né, o Criador vinha conversar com ele, havia uma relação, havia uma intimidade. E aí quando houve a desobediência, né, o que é o pecado? O pecado é errar o alvo, eles erraram o alvo. Havia um projeto lindo, né, para aquele pessoal que estava ali, né, para Adão e Eva que estava ali dentro do paraíso, havia um projeto e eles erraram o alvo. E para não permanecerem no erro foram expulsos do paraíso. Ok. O que significa essa expulsão? É esse senso de separação. E observa que desde então muitas e muitas pessoas vivem como se fossem separados do seu Criador. Já parou para pensar nisso? Lembra que ontem a gente falou que para você entrar no fluxo divino, onde tudo vem para você sem nenhum esforço, você precisa ter essa intimidade, você precisa estar em contato com a fonte, você precisa estar conectado à fonte, você precisa voltar ao paraíso. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer?
né? Então, essa ideia do ser expulso e sofrer, nós, a maioria, não, eu mais não, né? A gente de vez em quando dá escorregada, mas a gente volta, né, para a origem, que a densidade, né, aqui é terrível. Então, assim, a gente quando... Ai, gente, esbarrei aqui no negocinho. Ó, quando a gente retorna, o que é esse retornar à fonte? O que é se relacionar com a fonte? O que é criar essa intimidade com a fonte divina na nossa vida? O que é isso? É retornar ao paraíso. E quando você retorna ao paraíso, você tem domínio sobre a natureza, né? As leis que são criadas, né, pelo Criador estão ali perfeitas, genéricas. Você vai especializar, você vai utilizar aquilo para criar algo novo, né? Aprimorar aquilo, não é criar algo novo. Você vai aprimorar, porque você tem inteligência para isso, você tem ordem para isso. Então, olha que bacana. Essa ideia do sem esforço, pra gente soa absurdo, porque a gente vê gerações e gerações falando de que a gente tem que sofrer muito, tem que trabalhar muito, tem que ser muito pesado, o serviço tem que ser muito pesado para você ter algum resultado. E o que acontece é muita gente tem muito esforço, tem muito trabalho, sua pra caramba, vamos dizer assim, e não consegue realizar nada. E não tem resultado. Você já parou para pensar nisso? Que tem alguma coisa errada nessa história de se você se esforçar, você consegue? Você já parou para pensar a respeito disso? Entendam que isso é um condicionamento de um inconsciente coletivo que vem sendo manipulado, tá? Que vem sendo manipulado para acreditar que só o esforço vai fazer com que ele, entende? Com que ele alcance a graça, a felicidade. Eu não estou dizendo que nós não temos que trabalhar, de jeito nenhum. O que eu estou dizendo é que esse trabalho não precisa ser sofrido. Esse trabalho não precisa ser dolorido, esse trabalho não precisa ser cheio de dor, cheio de sofrimento, cheio de sacrifício. Uma vez que você, quando eu digo assim, o que significa estar em conexão com a fonte? O seu querer é o querer do Pai para você, é o querer da essência para você. O querer dele para você é felicidade, o querer dele para você é domínio sobre a natureza que ele já criou. E você dá nome, você cultiva, você faz acontecer. A gente chama isso de lei da especialização na metafísica, né? Deus já criou todas as coisas, nos deu inteligência, nos deu capacidade. A gente precisa especificar essa lei genérica, a gente precisa especificar no nosso dia a dia, na nossa rotina. Isso é agradável, isso é da vontade de Deus. Então vamos lá, fazer as coisas sem esforço. Você já parou para pensar que a gente ama quem luta duramente, quem sua, quem faz, né? A gente gosta daquela história de superação com muito esforço, com muita dor, com muito sofrimento. A gente cultua isso. E aquela pessoa que teve uma ideia brilhante, que mudou a vida da humanidade, a gente simplesmente ignora. Você já parou para pensar que a gente faz isso? A gente ignora o Criador, né? A gente adora o que ele cria. O Criador, que eu falo, o Criador das ideias, né, gente? O Criador dessas ideias assim, legais, por exemplo, a lâmpada, quem criou aí esse sistema de comunicação, né, que a gente está aqui se falando. Eu estou aqui falando com 20 pessoas que estão aqui conectadas com a gente agora, né? Então a gente ignora quem cria. Às vezes a gente nem sabe quem foi que criou isso. A gente ignora completamente. Mas a gente cultua, a gente ama aquela pessoa que não veio lá de baixo, que cresceu e que lutou e que estudou. E aí, ó, ele que fez a pergunta, o Helder. Bom dia, Helder. Aí só que eu já falei um pouquinho antes, aí depois você inicia aqui, tá? Reinicia, né, a live para você poder ver. Então, assim, a gente tem essa mania de cultuar o esforço e o sacrifício. Entenda, a gente faz isso e a gente não percebe. E justamente, né, tem um livro, eu vou indicar 2 livros para vocês hoje, para vocês começarem a trabalhar essa mentalidade de sair desse campo do ter que se esforçar. O esforço físico, tá? Esforço físico, cheio de sacrifício, ele não é regra. Entendam isso, ele não é regra. Tá bem? Não é regra. Fujam disso, isso não é regra. O esforço físico, ele pode surgir sim, dependendo do que você estiver fazendo. Pode exigir de você sim esforço, mas isso não é regra. Nós somos seres espirituais, nós trabalhamos no nível da consciência. E quando nós conectamos e entendemos que a nossa consciência é una com o todo,
Tudo que a gente precisa para execução física aqui vem surgindo, tá? Vem surgindo. A pessoa que você precisa para te ajudar, ela aparece. A ideia que vai solucionar o problema que você está, né, passando agora vai surgir. Tudo vem, tudo entra numa sincronicidade. É o fluxo, gente. O fluxo. Isso não exige esforço, isso não tem esforço. Então, 2 livros que eu vou indicar para vocês. Esses livros são assim, ó. Vocês vão ler os livros e vocês vão perceber o seguinte: a leitura dos 2 livros, elas vão ajudar você a sair da caixa do sacrifício, sair da caixa do esforço para alcançar sucesso. Quantas pessoas você conhece? Porque veja bem, gente, são crenças, só crenças, nada mais, tá? É igual como eu falei há pouco tempo do livro Milagre da Manhã, né? O pessoal levando ao pé da letra, quando no próprio livro fala, gente, seu milagre da manhã pode ser 8 horas da noite. Então, tipo assim, você não precisa acordar 5 horas da manhã para dizer que você vai ter sucesso na vida. Tá, não faz sentido isso. Se fosse assim, o padeiro, né, acorda 4h30 da manhã, o cara era para estar ultramilionário, né, se fosse essa questão. Vocês entendem que é uma crença? Ah, porque o esforço, né, muito esforço físico, e o cara vai ter que ir lá fazer o trabalho e tal, e coitado do pessoal que faz, né, gestovador, né, pega peso o dia inteiro, eram para estar trilionários, então, se fosse essa a questão. E a gente tem que parar para confrontar, sim, essas crenças. Somos seres espirituais que fomos criados para ter domínio sobre a natureza, inclusive o nosso corpo físico. Nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para ter ideias e essas ideias facilitarem a nossa vida. Esse livro, um dos livros é Sucesso Sem Esforço, do autor Fred Gretson. Esse eu tenho aqui físico, né? Depois vocês leiam. Esse livro ajuda a gente a sair tirar a nossa mentalidade para a questão do esforço, e a gente entra no processo de velocidade de criação. Então ele até fala assim, né, que ele é o homem mais preguiçoso do mundo. E aí quando ele fala, choca, né, porque ele fala, nossa, a gente cresceu, você é muito preguiçoso, você é isso, você é aquilo, mas são os preguiçosos que facilitaram a nossa vida. Aí ele fala, o cansaço do homem em ficar remando, né, ali no mar, fez com que ele criasse a vela. E depois da vela ele queria mais velocidade, ele criou o motor para poder se transportar com mais velocidade. Então, a lei genérica é transporte. A forma como você vai fazer isso, ela vai se especializando, né? Remo, vela, motor. Aí já tem, né, a gente pode pensar em transporte no voo, foguete, avião, enfim. Você especializar essa lei genérica da criação. A lei do transporte é uma lei, né? A lei de transportar, de movimento, é uma lei genérica do divino. Então comecem a compreender isso. O outro livro é Trabalhe 4 horas por semana. Muita gente critica esse livro horrores, né? Que fala, isso é surreal, é isso, é aquilo outro. Gente, mas leiam. Eu tenho esse livro no meu Kindle. Leiam. Por que eu vou pedir para vocês lerem esses 2 livros? Vocês que têm essa crença muito arraigada de ter esforço, leiam esse livro, porque você precisa mudar a sua mentalidade, você precisa mudar o seu mindset para poder se desgarrar disso. Primeira coisa que acontece quando você lê os 2 livros e você começa a pensar na vida, tá? E você começa a pensar na vida sem esforço. Primeiro passo para isso é, você tem que saber da sua natureza espiritual. Primeira coisa, não tem outra coisa. Talvez o maior esforço que você vai fazer na sua vida é fazer essa descoberta dentro de você. Compreender que você e o Pai são um. O que significa isso mesmo? Quando você compreende o eu e o Pai somos um, você volta para o paraíso. Para aquela condição de dominância, onde tudo estava disponível para você. Onde o que você desejava era desejo do Pai também. Certo? Esse é o primeiro passo de todos. Esse é o primeiro passo na sua consciência. Segundo passo para você começar a viver nesse fluxo, né? É começar a desfazer as crenças que você veio recebendo, veio construindo, assimilando ao longo do tempo. Entender que a consciência, a sua visão, as suas ideias é que vão criando a realidade, melhorando a vida das pessoas. As ideias vêm para você não só para melhorar a sua vida, mas certamente para melhorar a vida de um grupo, dos seus clientes, das pessoas que você convive, da sua família.
não é? Para e reflita a respeito disso, o quanto que isso é importante, o quanto isso faz todo sentido. E aí você está aí lutando. Aí tem uma passagem que fala sobre o esforço dos nossos braços. Enquanto a gente está usando o esforço, né, o braço do homem, o braço de carne, a gente está sofrendo. Mas quando a gente mergulha nessa unidade, compreende ela de verdade, entende quem você é, que você é um espírito que tem dominância sobre o seu corpo, ou pelo menos deveria ter, você vai, aquilo que você pensa, né, sente, deseja, se está em alinhamento ao Pai, na hora que você verbaliza, aquilo começa a tomar forma, começa a criar. Mas o negócio é que não vai criar assim, pá, pum, apareceu aqui agora, igual o Mandrake, né? Abracadabra. Não vai aparecer assim, mas vai surgindo para você. Você vai perceber que você, nossa, eu pensei a respeito disso e falei que eu gostaria de viver essa experiência. Quando você vê, você está recebendo um convite. Quando você vê, aí fala assim, nossa, eu preciso de uma pessoa que faça um design assim pra mim. Aí você tá andando na rua, ou de repente uma pessoa vem e chama você e fala, não, que eu faço esse trabalho de design, tô procurando ajuda nisso. Aí você fala, nossa, eu posso te ajudar, você não quer me ajudar também? Pronto, a pessoa que você queria tá ali. É isso que é viver sem esforço. Vocês estão entendendo, gente? Você entrar no fluxo, né? O teu querer, sendo o querer do Criador em você, isso está alinhado. Se Ele quer, você quer, vai dar certo. Já aconteceu. Ele é que é responsável por isso. Quando você entende dessa relação com profundidade, com realidade, com força, com presença, você entra nesse fluxo e não tem esforço. Não tem esforço. Agora, não queira entrar, né, nessa mente, não queira entrar nessa mente à força. Porque às vezes a gente... Até, deixa eu pedir aqui, gente, pega aquele meu caderno de desenho mais fininho, que eu tenho gráfico lá, vou mostrar aqui pra eles. Sabe qual é aquele que você comprou pra mim? Então, ela vai pegar ali e vou mostrar pra vocês um desenho. Porque a gente fica tentando entrar nesse fluxo usando esforço. A gente vai pela dor, a gente vai pelo sofrimento, a gente vai vibrando o sacrifício, porque você quer sair daquela situação. É a história que eu falei ontem. Você quer encarar o mar que está alto, quer surfar nas ondas altas, porém você quer entrar pela praia, você vai tomar pancada todas as vezes. Você vai tomar pancada todas as vezes, né? Então é complicado. E a gente precisa mudar a forma de entrada nisso. Esse desenho aqui eu fiz numa das aulas do grupo de mentoria metafísica que eu tenho. E aí eu já até falei disso aqui no grupo. Vocês vão ver tudo trocadinho, né? Mas aqui, ó, o exemplo da fonte. Eu quero que vocês se atentem aqui. Eu vou falar para vocês e vou explicar, né? A gente pensa que a gente tem que fazer esforço para atrair o que desejamos. Esforço para realizar o que desejamos. Não é assim que a gente aprende? Ah, você tem que se esforçar muito, é o que a gente está falando. Você tem que se esforçar muito para realizar o que você aprende. E esse esforço é o ego que diz, porque o ego foi condicionado pelas crenças do passado, distorcidas, crenças religiosas, crenças familiares, enfim. Foi tudo muito distorcido. A forma de aprendizado linear, né? 1, 2, normalmente a gente é muito criativo, a gente não vai seguir essa coisa linear, não vai, principalmente quem é multitarefa e multipotencialidade, e somos, né? Então aqui você tem o ego dizendo para você que você tem que fazer muito esforço. E aí o que o ego está cheio de condicionamento? Ele está preso às condições, que são os condicionamentos, as situações do dia. Ah, mas o país está em crise, se eu não trabalhar extenuamente, se eu não fizer isso com muito esforço, se eu não der o máximo de mim, eu não vou conseguir vencer essa crise. O país está em crise e você está ali acreditando que você vai vencer a crise. Tipo assim, louco, né? É louco, a gente olha assim e ri porque é louco. Aí a gente vem aqui, ó, cheio de limitações, carregado de limitações. Seu pai dizendo que você não merece, sua mãe dizendo que você não é bom o suficiente, todo mundo dizendo que você não vai conseguir, que os seus projetos, que as suas ideias são coisas de louco, que você tem que procurar um emprego, que você tem que que você tem que passar no concurso público. Não é assim? São as limitações que a gente vai encontrando diante daquelas ideias que a gente, né, do fluxo. A gente entra um pouquinho no fluxo, recebe aquela ideia incrível, a gente começa a fazer com que aquela ideia, ou pelo menos tenta fazer com que aquela ideia se concretize. E o que acontece depois? A família, né, toda dizendo que não, isso não vai dar certo, os amigos dizendo, você é louco, você é isso, você é aquilo, não é assim que acontece? Pois é. Aí vem aqui o medo, né? Bate aqui o medo. Isso aqui só para citar algumas coisas, algumas das nossas noias do nosso ego, tá? O medo.
o medo que o ego usa para deixar a gente paralisado, o medo que a gente tem, né, que o ego utiliza pra gente para fazer com que a gente não arrisque, com que a gente saia do campo. Você observa que até o trecho bíblico que eu falei no início, né, a expulsão do paraíso, o sofrimento vem a partir dessa consciência, dessa ideia de separação da fonte. E aí essa separação da fonte, como deixa a gente vulnerável, a gente fica com medo. Naturalmente a gente tem medo. O nosso cérebro reptiliano ativa toda hora esse medo. Correr, fugir, né? Vamos correr, vamos fugir, não vamos encarar não. Vamos embora, ou então fica aí pra morrer. É nesse nível, né, gente? Aqui a Gisele está falando, no empreendedorismo, a palavra da moda é trabalho duro e acaba se tornando escravo disso. Pois é, esse trabalho duro não é um trabalho braçal duro, é um trabalho qualitativo. É claro que a gente faz trabalhos por horas, a gente acaba fazendo, mas a gente não percebe a hora passar, porque a gente está no fluxo. E isso não se torna não é uma coisa diária para o resto da vida, é por um momento. Vamos dizer assim, que é para a implementação daquilo. É só por um momento, depois você flui, né? Depois a coisa vai acontecendo. Então preste atenção aqui, ó. Então a gente tem essa crença do esforço para poder realizar ou atrair o que a gente deseja. E aí quem diz que a gente tem que fazer um monte de esforço é o ego. Então a gente vem para o caminho do quê? A gente vem para o caminho de esforço mental, criação. Se a gente for falar de lei da atração, aqui a gente aprendeu lá, né, o segundo segredo que trouxe nessas informações, que é um ensinamento errado, tá, gente? Que o pensamento, né? Então a gente tem que ficar pensando coisas positivas, falando 1 milhão de coisas positivas e repetindo um monte de coisas positivas e falando, para poder atrair o que a gente quer. Mentira. Você vai ficar falando e pensando coisas positivas, mas está sentindo tudo ao contrário, tá agarrado às condições, tá lá cheio de limitação dentro de você, limitação emocional, mental. Você tá aqui cheio de medo. Como que você vai atrair coisa boa, gente? Se é o sentimento que manda na parada? Se é o sentimento que cria essa frequência toda, não vai. Aí o que acontece com isso, né? Imagina, ó, aqui tá a fonte linda, maravilhosa, perfeita, emanando, né? Emanando a vibração por todo o universo, né? A onda gigantesca que ela cria. Lembra que eu falei? A onda que criou tudo? É isso. Aí tá o fluxo aqui bonitinho, ó, acontecendo, né? Ó o fluxo acontecendo. Vamos imaginar que esse fluxo é uma onda ou uma correnteza nesse oceano de energia que já foi criado por Deus, né? A gente está aqui. Aí o nosso ego, a gente, por desespero, pelo medo, por tanta limitação, pelo sofrimento, o que a gente faz? A gente tenta entrar à força no fluxo. O que acontece aqui, gente? A gente é jogado para fora, a gente é expulso. Você já tentou entrar numa correnteza de alguma... Já foi assim, parque aquático, já viu aquele pessoal tá rolando a correnteza assim, e entra naquilo ali pra você ver se você não é atropelado e jogado pra fora. Já viu aquele pessoal no tobogã? Aí se você entrar ali no meio do tobogã, você vai ser jogado pra fora. Você já viu isso? É desse jeito, gente, que acontece com a gente. A maioria pensa, eu vou pensar positivo, vou começar a projetar coisas boas na minha vida e tal, e tô sentindo tudo o contrário, tô condicionado, tô cheio de medo. Aí eu vou mergulhar nesse fluxo, eu tô mergulhando no tobogã que tá rolando lá, tô na metade do tobogã, vou aqui, pum. Quando você tenta entrar, ele te cospe. Você é atropelado ali, puf, vai pra fora. Sai fora, sai machucado. Aí você sai machucado e fica o quê? Reforça o quê, gente? As suas crenças e as suas limitações. Esse negócio não funciona. Mas tá vendo? Um bando de otário aí acreditando nisso. Imagina se funciona. Não funcionou comigo, não vai funcionar. Mas você entende que você tá entrando pelo lugar errado do fluxo? Qual é o lugar certo de entrar no fluxo? Direto na fonte, bebê. Aqui, ó. Direitinho na fonte. Quando você entra direitinho na fonte, aqui você começa o fluxo no lugar certo. Aqui é a sua entrada no paraíso. É aqui que você reconhece que você e o Pai são um só. É aqui que você entende isso. É aqui que você vê que nunca houve separação. Que a separação foi um condicionamento de interpretações errôneas. E aí, uma vez que você se conecta aqui, ele pega todo o seu ego, né? Tudo que você é, suas crenças, seus sentimentos, tudo, ele joga você no fluxo. E o fluxo vai trazendo para você aquilo que você precisa. Até coloca aqui, ó. E o fluxo vai trazendo. O fluxo é essa vontade divina na sua vida. Então, o fluxo vai colocando você no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas. Aqui, ó. É isso aqui, essa onda. Tá?
E aí a gente pensa, aí o que é aqui, né? Esse ego aqui, ele já não é o mesmo ego daqui, porque aqui o ego do fluxo, ele é um ego que ele tem condições e consciência diferentes, as percepções dela se expandiram. E como essas percepções estão expandidas, a visão de mundo dele é outra. Entendeu? A visão é outra. Aí eu pergunto para você, o que dá mais esforço? Isso, essa tentativa aqui de entrada aqui e as pancadas que a vida dá? Ou a gente está aqui, ó, no fluxo? Aqui tem esforço, gente? Não tem. Não tem esforço. Você vai deixar de trabalhar, você vai ficar assim, coisa boa, ficar com as pernas para cima? Não, você vai trabalhar sim, só que não tem esforço. O que você precisar chega a você. Quem precisar, assim, quem vier, quem estiver no seu, de acordo com a vontade, né? Se a pessoa tiver que chegar próxima a você para te auxiliar, ela vai chegar. É dinheiro que você precisa, esse dinheiro chega de alguma forma. Aí, qual é a minha disposição, então? Vamos falar dessa disposição para poder se conectar aqui com a fonte? Vamos lá. A disposição vem primeiro do relacionamento que a gente precisa desenvolver com a fonte, né? Então, aqui a gente fala do desenvolvimento dessa consciência individual. O ego, quer dizer, a gente tem que desenvolver essa consciência de unidade, porque o ego vai sendo doutrinado. Vamos usar essa palavra. Não é bem doutrinado, mas é como se fosse. Ele vai sendo dominado. Aqui você é dominado pelo ego. Aqui você é dominado pelo ego. Aqui o ego é dominado. Lembra que eu falei? O espírito prevalecendo sobre a matéria, prevalecendo sobre as condições densas dessa matéria. E o ego é uma condição densa dessa matéria. Então, quanto mais você desenvolve sua percepção e a sua consciência com a fonte, com o todo, mais esse ego vai ficando sob domínio. É o contrário, né? Ele vai ficando sob domínio. Aí quando vem aquela vozinha do ego dizendo assim, você não vai conseguir. Aí a sua consciência divina assim, isso é impossível, porque eu e o Pai somos um. Se para ele não existe impossível, para mim também não existe. Aí o ego fica como? Quietinho, caladinho, bico fechado. Então, primeira condição, relacionamento que a gente precisa desenvolver, que esse relacionamento ele vem a partir dessa consciência que a gente começa a trabalhar nela. Esse é o esforço que a gente faz, tá? Desenvolver essa consciência, expandir a nossa percepção. Porque às vezes a gente pensa que está estudando sobre espiritualidade e aí tem tanta distorção, tem tanta distração, tem tanto erro que você não está desenvolvendo nada. Você está se enrolando mais ainda aqui, ó, no ego. Você está tendo mais medo. Você está criando mais limitações. E você está acreditando mais nas condições. Então isso aqui não é espiritualidade. Isso é materialidade, tá? Então vamos voltar aqui. Segundo ponto, a consciência da unidade. O relacionamento, essa consciência da unidade que eu preciso desenvolver, isso tem que estar claro para mim, completamente claro. Reconhecimento de que eu e o Pai somos um e que eu sou imagem e semelhança dele. Qual é o sentido? O que significa? O que é imagem e semelhança? É a parte física? É o meu ego? Essa questão, essa centelha espiritual, isso é imagem e semelhança. E ela segue um impulso natural, um impulso de expressão natural. Qual é o impulso de expressão natural? Beleza, amor, vida, felicidade, verdade, paz, alegria, abundância. Essa expressão da fonte. Se eu e o Pai somos imagem e semelhança, é isso que eu tenho que expressar também, não é? Tem esforço nisso, gente? Você acha que ele se esforçou? Como diz aqui o autor desse livro, ele fala assim, ele vai contando a história de toda a criação, ele vai falando a história da criação, ele fala, Deus criou, né? Pensou, verbalizou, criou. Pensou no primeiro dia, verbalizou, criou. Pensou no segundo dia, verbalizou, criou. Foi assim até o sétimo. Chegou lá no sétimo dia, o que ele fez? Descansou. Descansou de quê? Se ele nem esforço fez. Entendeu? Não tem esforço. Então, nessa condição de ser imagem e semelhança do Pai, não existe esforço. Existe um trabalho de inteligência acontecendo. Ok? Terceiro ponto aqui é a história da reciprocidade. Saber que eu e o Pai somos um. Se Ele faz, eu também posso fazer. Se Ele cria, eu também posso criar. Quando Ele fala, eu consigo entender.
A palavra dele cria em mim, através de mim. Isso é reciprocidade. Então, quando eu tenho pelo menos esses elementos aqui, eu já começo a me aproximar da fonte, até que eu mergulho junto com ela. E quando eu mergulho junto com ela, eu entro no fluxo. Aquilo que eu vim para fazer aqui, eu vou fazer. Vou sofrer com isso? Não, tudo vai ser uma alegria, tudo vai ser felicidade. Tudo vai ser, alguns momentos, alguns desafios, mas eu vou superar todos eles, porque eu estou no fluxo. Os desafios que surgirem, a própria fonte, que sabe tudo, onisciente, onipresente, onipotente, vai trazer a ideia, as pessoas, a própria solução. E aí você só vai executar. E essa execução nem sempre exige esforço. Esse esforço que a gente, dessa forma como a gente pensa, tá? Não é um esforço da forma como a gente está condicionado a pensar. Tá bem? Acho que isso deu uma clareada para você, né? E aí é isso. Não sei se vocês estão entendendo. Fez sentido aí para vocês, gente? Ó, uma pessoa que perguntou, né? Como fazermos para sair desse sentimento negativo? Você tem uma série de ferramentas. A gente tem aí, ó, tem o Ho Oponopono, que ajuda você a sair do sentimento negativo. Eu criei o método de reprogramação quântica emocional, que tira você muito rápido das questões de sentimento negativo. Realmente libera isso, essa questão do sentimento, que é o que eu falo, que a gente precisa reprogramar a rede para poder... A gente precisa ter nossas redes emocionais liberadas para poder mergulhar nisso aqui. Porque muitas vezes a gente fala assim, a gente ouve assim, você precisa perdoar, por exemplo, né? Aí a pessoa fala, tá perdoado aqui, mas aqui não tá. Como é que você vai ter uma relação límpida, cristalina com essa fonte se aqui dentro não tem o perdão de fato? E aí você vê que isso é tão verdadeiro que às vezes você é uma pessoa boa, você está vivendo sua vida de boa, você até nem pensa na pessoa, né, que você tem mágoa, mas as coisas na sua vida não estão andando. E por que não estão andando? Porque o ressentimento está aqui, a mágoa está aqui ainda. Então a gente precisa liberar. Então a reprogramação quântica emocional, ela acaba nos ajudando a liberar isso rápido. Eu gosto de velocidade, eu acho que o Papai do Céu também, que te falar, né? Tamo junto. Então, assim, a gente às vezes faz 1, 2, 3 sessões de reprogramação e você já tá livre desses sentimentos. Então, vale a pena, vale pensar. Mas quem não puder fazer, por alguma razão financeira, enfim, comece a praticar o Ho Oponopono. Já é um alívio, você já vai se sentindo um alívio, tá? Em relação a isso. E aí, como entramos direto na fonte? Para entrar nessa fonte é uma construção, tá? Não é um pá. Porque imagina quantos anos a gente vem carregando as crenças de que a gente é pecador, de que a gente está sendo punido toda hora, castigado toda hora, de que a gente não é merecedor. E essas crenças não saem assim. A gente precisa... Tem uma coisa que eu falo, né? Que é para as minhas alunas de metafísica, eu falo assim: a gente passou a vida inteira sendo condicionado a acreditar no bem e no mal. E aí você acha que em um momento em que você ouve que Deus é todo bem, você vai aceitar isso de fácil? Quando eu falo para você, Deus é bom, Deus é todo bem, que não há mal, e Ele é tão puro de olhos que não vê o mal, porque Ele não criou esse mal. Isso é fácil de entender, isso é fácil de aceitar. Eu tenho certeza que isso bate aqui. E essa coisa que bate aqui, que faz a gente assim, peraí, essa menina é louca, né? A gente não pode ser. E todo o mal que eu sofri, e todo o mal que as pessoas me fizeram, eu vou dizer que isso não é real. Isso bate, isso é sinal de que as crenças estão ali enraizadas. Então a gente precisa ir trabalhando os conceitos espirituais, compreendendo. E aí, com o tempo, é a água limpa caindo naquele fundo sujo, né? Com o tempo, passar do tempo, isso vai clareando. E cada vez, meu professor de metafísica falava assim, todas as vezes que você compreende, de fato, um pouquinho a mais de cada princípio espiritual, que é embasado na verdade, é como se o Cristo como consciência, amanhecesse dentro de você. Isso é lindo, né? Meu professor falava isso, eu ficava assim, nossa... Então, cada vez que você expande a sua percepção
dentro de um princípio espiritual de verdade, não é um princípio, tudo que você aprendeu sobre espiritualidade até aqui, que está falando de duas forças contrárias em luta, em competição, isso é falsa espiritualidade. O espírito é uno, é um só, a consciência é una, é uma só. E a gente precisa desenvolver a nossa percepção para compreender isso. Então, à medida que a gente vai compreendendo, essa consciência crística vai amanhecendo na nossa mente. O que significa isso? Isso vai se tornando claro, fácil e acessível a nós. Cada vez mais acessível a nós. E quanto mais a gente conhece, mais a gente está fortalecendo esse relacionamento, mais a gente está dentro desse fluxo. Mais a gente aproveita desse fluxo. Esses dias eu estava conversando com meu esposo e a gente estava falando assim, falei, essa questão do Espírito de Deus na nossa vida. Vamos imaginar assim, eu gosto muito de usar exemplo do mar, vocês já repararam, né? Que eu moro perto da praia, adoro. Então assim, ó, é como se a gente nascesse dentro de um oceano. E aí assim que a gente nasce, vem alguém e coloca aquele coisa de mergulhador, sabe? Aqueles equipamentos de mergulho, pra gente ficar respirando lá naquele... dentro daquela respiração artificial ali, dentro daquele meio. Isso faz com que a gente esqueça da nossa natureza, que aquele oceano é o nosso habitat, aquele oceano é o que nós somos. Nós e o oceano temos uma relação de unidade. Esse oceano, então se a gente colocar assim, esse oceano é o Espírito de Deus em nós. Nós temos essa relação, sabe, de intimidade com esse Espírito. Só que colocaram o negocinho, né? E aí quando a gente começa a desenvolver a percepção, a gente começa a soltar esse equipamento de mergulho, que eu não sei o nome, né? A gente vai soltando esse equipamento de mergulho. E aí quando a gente solta esse equipamento de mergulho na nossa vida, a gente entra em pânico. Então, no primeiro momento, quando a gente está mergulhando, né, nessa verdade, nesse conhecimento, bate um negócio aqui dentro, porque você está enfrentando as suas crenças até aqui. Então você imagina, não dá para fazer isso de uma vez, assim, pá, não dá, você tem que estar preparado para aquilo. E à medida que a gente vai compreendendo, expandindo a nossa percepção, entendendo como isso funciona, o que acontece? A gente larga esse aparelho de mergulho e a gente respira dentro daquele espírito. Então, se relacionar com a fonte, para se relacionar, é respirar esse Espírito de Deus, que é o seu Espírito, que é o meu Espírito, que é um só. Nós todos estamos, né, nele, imersos nele, só que a gente não sabe. Vamos trazer esse conceito, que aqui está parecendo, né, coisa assim, religiosa demais, vamos trazer para a física quântica. O que é o campo quântico? Nós estamos imersos no campo quântico. Tudo que existe, existe porque está dentro do campo quântico. Nós estamos trocando informações com esse campo quântico o tempo inteiro. Nós estamos vibrando nesse campo quântico. Então, quando eu penso nas limitações, esse campo quântico me responde com limitação. Quando eu penso que eu posso avançar um pouco mais, esse campo quântico me apoia, ou dependendo do que eu venho criando, eu vou sendo atacado pelo que eu mesmo criei. Então, se eu acreditei a vida inteira que eu não era capaz, a hora que eu dou um passo para sair dessa sensação de incapacidade, eu sinto que o mundo está contra mim. Eu me sinto afogar. Não é isso que acontece com a gente? Isso está fazendo sentido para você? Preste atenção, né? Então, olha que legal quando a gente começa a perceber a correlação das coisas. Nós estamos imersos nesse campo quântico, que a gente pode chamar de campo de ponto zero. A Bíblia chama de espírito. A Bíblia chama de espírito. Então, gente, está tudo muito correlacionado. O problema é que a gente, infelizmente, né, a gente veio sendo conduzido por interpretações errôneas, por entendimentos limitados, que usaram esse conhecimento e essa distorção de conhecimento para dominar as pessoas. Isso que a gente está falando aqui é para você sair do domínio dessas consciências dominantes, que não são a consciência de Deus. Deus nos fez, a essência divina nos fez para sermos livres nele, dentro dele, nesse marzão de vida que ele criou. Livres, abundantes, amorosos, belos, harmoniosos, sabe? Assim, nós estamos aqui para isso. Agora, isso só é possível quando nós estamos em relação com a fonte. Não sei se está fazendo sentido. Eu vou olhar aqui a pergunta de vocês.
Gratidão, meu povo, gratidão, vocês são demais. Orai e vigiai nossos pensamentos, atos e palavras. O que acontece aqui? Não é só pensamento, ato e palavra. A gente precisa... obrigada. A gente precisa da consciência. Minha bateria tá pedindo help. Eu carreguei, mas não foi o suficiente. Daqui a pouco eu pego. Já a gente vai encerrar. Então, assim, a gente precisa ter consciência. Porque quando eu tenho consciência, para eu ter essa consciência, meus sentimentos, meu coração tem que estar puro. Lembra que a gente falou? Acho que foi numa live aqui que a gente falou, ou foi em algum vídeo, eu não lembro. O bem-aventurados os puros de coração, pois estes verão a Deus. Isso é uma pista, gente. Bem-aventurados, felizes, os que são puros de coração, os que estão com essa rede emocional aí programada, alinhada ao Espírito, né? Alinhada à vontade do Espírito. Porque quando você está com esse alinhamento, você vê a Deus. Aí os seus pensamentos, as suas palavras, as suas ações estarão em coerência com essa vontade. E aí é fluxo, aí é viver no vórtice. Ok, deixa eu ver aqui. O esforço seria momentâneo, sim. Quando você está nesse caminho de conexão com a fonte, esse esforço inicial é sempre momentâneo. E é sempre uma ideia inspirada, que faz com que a gente saia daquele esforço braçal, que a gente encontre soluções mais rápidas e fáceis. Pode observar no livro O Sucesso Sem Esforço, você vai ver ele falando, a gente tinha que movimentar um cofre de não sei quantos quilos, que 4 homens não davam conta de mexer naquele cofre. Até que aí ficaram o dia inteiro tentando formas de movimentar aquele nada de nada. Aí chegou uma pessoa descansada, né, tranquila, olhou assim, por que vocês não colocam aí um cano de metal embaixo, né? Só levanta o cofre, bota o cano de metal embaixo e vai rolando o cofre. O pessoal olhou assim, caramba. Não é um trabalho, sim, sem esforço, mas foi uma ideia que retirou completamente o esforço da história. Isso que a gente tem que entender. Quando você está no fluxo, essas ideias que vão retirar o esforço, o trabalho duro da história, elas surgem. São as ideias de $1 milhão, né? Como a gente ouve falar por aí. A meditação é só um ponto, né? A meditação ela é só um ponto, porque não adianta você meditar para parar um fluxo de pensamentos se as frequências de sentimentos estão ali gritando, né? Estão entrelaçadas ali em situações do seu passado, em situações que te machucaram, em situações que te provocaram dor, você não vai conseguir meditar, porque essas emoções elas vão criando um fluxo, né? Uma frequência de energia que ela vai afetando e a sua mente não consegue ter dominância aqui. Então, quando a gente fala assim, entrar em sintonia, dominância do espírito, esse espírito, ele vem conversar com o seu cérebro aqui no coração. Ele mexe no seu subconsciente, ele informa para o seu subconsciente traz para a superfície elementos que vão ajudar você a superar. E a sua mente, a mente que eu falo, essa mente consciente, né, dos 5%, ela é uma executora. A função dela é executar tarefas. Só que todo esse processo de manipulação inverteu o processo. Inverteu, né? Tirou o espírito de jogada, colocou os sentimentos embaixo do tapete, porque os sentimentos representaram ao longo da história a fraqueza humana, né? Pensadores, um monte de gente aí fala a respeito disso. E cientistas, né, neurocientistas, enfim, também ainda trazendo isso, que os sentimentos são a nossa pedra no caminho, quando na verdade não são, eles são o trampolim para o nosso salto para o espiritual. E a gente não tem essa visão ainda, mas eu estou trabalhando, minha bandeira é essa, fazer com que a gente olhe os sentimentos, olhe as emoções, entenda que elas são trampolim para a nossa condição espiritual. E aí a gente vive nesse limiar, achando que é a mente, né, o pensamento. Então às vezes você vai fazer uma meditação só aqui, tentando silenciar o pensamento, é uma luta, né? É um esforço sem fim, né? Porque a gente não para nunca, né? Ouve um barulhinho de cachorro latindo lá fora, você já lembra do seu cachorro, você já lembra do cachorro da sua tia, você já lembra do cachorro do seu vizinho, você já lembra do cachorrinho que você perdeu, pronto, ferrou, você não está meditando. Porque é uma meditação que vem aqui. Agora, quando você medita aqui, despertando primeiro o estado de coerência,
Depois desse estado de coerência, você trabalhando a sua autocontemplação. O que é autocontemplação? Identificar quem você é espiritualmente. Não é o seu espírito, nem crenças em reencarnação, não. É quem você é nesse mar do Espírito de Deus. Você descobrir a sua relação entrelaçada com a fonte. Isso é meditação autocontemplativa. Quando você pratica isso, aí sim a meditação tem utilidade. Aí sim a meditação é um super instrumento. Porque a tendência é que o fluxo aqui da mente pare imediatamente. Por exemplo, eu estou aqui fazendo live com você, estou ouvindo um galo cantando, sei lá onde aqui, né? Bem lá no fundo, um galinho está cantando lá no fundo. Eu já lembro da casa da minha avó. Eu estou falando com você e estou lembrando da casa da minha avó. Você imagina se eu paro aqui, fico sentada, de olho fechado, e começa o galinho a cantar. Vou-me embora para casa da minha avó, gente. E eu tô meditando? Não tô. Não tô. Então a gente precisa pensar a respeito disso, né? Deixa eu ver aqui o que vocês escreveram mais por aqui. Exatamente, Etos, exatamente. Deus está em mim e eu estou nele o tempo todo. Estamos um só. E tem uma passagem bíblica que eu não... Deixa eu ver se eu lembro aqui. Eu acho que é Atos 27, eu acho. Não. Acho que não sei se é Atos 12, 27, se eu não estiver enganada. Mas é Paulo falando, né? Do Deus desconhecido para os gregos, né? E ele fala assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Vamos traduzir aqui pra gente. Nessa presença, nessa fonte, nós vivemos, nos movemos e existimos. E somos. Então, quando a gente compreende isso, aí a gente está mergulhando na fonte, a gente está entrando em relação consciente com a fonte. Aí isso aqui fica quietinho, para de ficar falando as besteiras, que você não pode, né? Porque você não é nada, você tem que se esforçar pra caramba pra conseguir, você é burro, não é assim? Então, quando você compreende isso, pois nele nos movemos, pois nele nos somos, né? Nos movemos e existimos. Quando a gente pensa nisso, isso dá pano pra manga, hein? Tu está falando aqui que quando reconheço isso em mim, reconheço a centelha divina no outro, nos animais, nas plantas, a gente entende que tudo isso faz parte dessa unidade. É isso aí, beleza. Perfeito. Pois é, esses sentimentos que a gente fica, né, enterrando no coração, é isso mesmo, gente. É aquilo que a gente viu na semana do sentir e fluir. Né? Sentimentos enterrados vivos não morrem. A sua consciência pode esquecer, o seu inconsciente nunca esquece, nunca. Tem na minha bio lá a reprogramação, ali tem a autorreprogramação. Caso você queira fazer, eu gravei as sessões, as principais sessões da reprogramação, para que você possa assistir e fazer em si mesmo, né? Então é algo que você compra, você fica com acesso vitalício e você pode estar sempre fazendo a sua reprogramação, sempre que você está diante de algum desafio que as suas emoções gritam, aí você vai lá e faz, isso ajuda, tá? E tem a opção de você fazer o atendimento individual, aí eu posso indicar você para alguém, porque nesse momento eu não estou com agenda para atender mais ninguém. Deixa eu ver aqui. Trabalhar com pressa, por exemplo, para atender um prazo seria um exemplo de trabalho feito por esforço, indo contra o fluxo. Sim, porque depende de cada situação aí, tá? Por exemplo, se você se comprometeu com o outro de entregar naquele prazo, você vai ter que fazer, então vai dar trabalho, claro que vai dar trabalho. Porém, se a sua percepção é de que aquele trabalho não é esforço, é prazeroso, você vai fazer em muito menos tempo. Sabe, há muito tempo atrás eu tinha passado por uma situação um pouco difícil, financeiramente falando, e eu fui para a fonte buscando uma solução, e a solução veio. Só que a solução veio assim, né? Cria um projeto para ajudar as pessoas online e tal, e eu não sabia nem baixar um programa no computador. Como que eu ia fazer um projeto online? E aí eu fui em busca, o que aconteceu? Eu comecei a receber informações no meu e-mail, aparecia nos sites que eu visitava, como você fazer seu site, como você criar um projeto online, não sei o quê. E aí eu comprei aquele curso e fui fazer o curso. Eu tinha um projeto de em 60 dias colocar um site no ar, por exemplo. E eu consegui fazer isso em 26 dias.
Então isso para mim foi um avanço muito grande. Teve esforço? Bom, eu ficava trabalhando naquilo, os horários que eu tinha para fazer aquilo, que era o horário eram 4 horas que eu me dedicava ali para entender, estudar e executar, 4 horas num dia não é muita coisa, né? Então vamos dizer assim, saiu o projeto antes do prazo que eu tinha estipulado para mim mesma, e esse projeto hoje existe, que é o Auditório da Alma, né? Existe até hoje, a gente continua trabalhando nele, ele continua ajudando pessoas, a gente tem aí 25 treinamentos, até onde eu contei, eu acho que já são mais, tá? Mas 25 treinamentos nesses 6 anos de trabalho, milhares de pessoas aí sendo despertadas, ajudadas, com a vida transformada. Então, gente, né? Não pensar, não foi esforço, foi uma alegria fazer, né? A Gi tá falando aqui, ó, eu salvo meu pai com ideias o tempo todo, ele fica 1 hora fazendo uma coisa e eu chego e mostro pra ele como fazer em 2 minutos. Aí, é isso. As ideias que facilitam o trabalho, né? A depressão, olha só, a depressão, ela tem 2 pontos. Primeiro, uma questão física realmente acontecendo, que não é o motivo, tá? O distúrbio físico, a baixa de serotonina no teu cérebro, ela é decorrente de sentimentos não trabalhados, não resolvidos, não ressignificados. Pode acontecer por estresse, pode acontecer por uma situação traumática que tenha sido vivida, ou pode acontecer por aqueles sentimentos que estão lá no subconsciente que a gente enterrou, botou embaixo do tapete bonitinho, ninguém tá vendo, né? Aí o teu corpo, teu subconsciente diz assim, ó, tá aqui. E aquilo vem se repetindo, vem se repetindo, vem se repetindo. E aí uma hora aquilo vai afetando a parte biológica, né? Porque tudo que acontece lá no mental, emocional, energético, vai parar no físico. É a linha final dele. A isso os psicólogos chamam de psicossomática, tá? Então a depressão é isso. Espiritualmente não existe depressão, porque não existe doença nenhuma. Quando a gente está falando de espiritualidade verdadeira, a espiritualidade em que você e o Pai são um só, em que você é semelhança do Pai. Você acha que existe depressão na fonte, na mente divina? Não. Então não tem que existir em você também. Só que está existindo porque aquela crença de separação da fonte, é uma crença de separação da fonte, está fazendo você acreditar que você não pode se curar, acreditar que o seu problema é maior do mundo, acreditar que os seus sentimentos, a sua dor, o seu ressentimento são maiores que você. E aí isso interfere na biologia do seu corpo, na fisiologia do seu corpo. E o seu corpo está respondendo a esse estado emocional e mental distorcido e distanciado. Ele é distorcido e carregado de uma crença de separação. Ok? Então, onde que a gente começa o processo de cura? Quando a gente vai olhar a rede emocional dessa pessoa, olhar a forma como ela está enxergando a vida e ajudá-la nesse sentido. É aí que a gente muda. Exato, a meditação é uma prática. Tem que ser todos os dias mesmo, né? Então é isso, gente. A gente tá aqui, eu acho que já quase 1 hora, né? Não sei, porque aqui eu não consigo ver o tempo da live. Mas enfim, acho que deu para vocês entenderem como que isso funciona, né? Deu para vocês compreenderem aí como que isso realmente pode ajudar vocês, tá? Alguém aqui pediu esse desenho, tá? Eu vou fazer uma fotinho dele e vou colocar no meu stories. Aí você printa aí no stories, tá bom? Então, gente, agradeço por vocês estarem aqui. Deixa eu dar só um aviso, a gente está com inscrições abertas para o curso o curso chamado Academia Espiritual, que é um curso que ele é composto por estudos metafísicos dessa espiritualidade real, verdadeira, que faz a gente desenvolver isso dentro de nós. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre esse curso, sobre esse estudo, se você está pronto para mergulhar nesse entendimento, manda um direct para mim. Pergunta, né? Pode fazer sua pergunta sobre o curso. Eu vou te dar todas as instruções, as informações que você precisa. E aí você toma a sua decisão se você está pronto ou não para ser meu aluno. Esse desenho aqui, inclusive, gente, deixa eu falar para vocês, ó. Esse desenho aqui, inclusive,
É porque assim, a gente tem esse curso que é uma prévia, uma preparação. A gente tem a Academia da Luz, que são 7 dias de estudo. Você vai fazer lá essa Academia da Luz dentro da Academia Espiritual. Passando disso, você vai para a parte de metafísica aplicada. São 12 passos, né? 12 passos para você compreender aquilo ali. Passou daquilo ali, vai ter uma outra fase que eu explico para os alunos. Isso daqui é a outra fase, né? Isso aqui foi uma aula que eu dei, um trechinho de uma aula que eu dei para os meus alunos, que eu chamei de mentoria metafísica. Que depois que passa, a gente tem uma mentoria com esses alunos que passaram pelos 12 passos e quiseram continuar aprofundando nos estudos. Então a gente tem isso aqui, gente, é um trechinho pequeno, e eu só falei uma parte para vocês de uma aula, um trechinho muito pequeno. Isso aqui é só vamos dizer assim, um print de um trecho da aula que a gente deu um domingo que a gente se reuniu, ficamos aí quase 3 horas de estudo, né, trabalhando num estudo. E aqui é um trechinho dessa aula, então eu vou compartilhar aqui no Stories e você pega, tá? Mas isso aqui é dos meus alunos da mentoria, mas é o que a gente vê nos estudos metafísicos que eu faço, para trazer essa consciência, trazer esse entendimento para você realmente transformar e melhorar a sua vida. Então é um curso para quem está realmente aberto, disposto para esse entendimento. E tem o meu apoio, né? Estou sempre em contato com os meus alunos e isso para mim é uma dádiva poder compartilhar um pouco desse entendimento, tá bom? Então eu agradeço por você ter estado até aqui, até o final, né? Se você ainda não está no meu grupo do Telegram, vai para lá. Hoje, inclusive, a gente vai ter uma aula pro pessoal do Telegram sobre os fundamentos da lei da atração. E é uma aula só para o pessoal do Telegram. Essa aula vai ser hoje às 6 da tarde. Então, se você ainda não está no Telegram, entra lá no grupo do Telegram. Tem um link lá para você se inscrever, porque só são 100 vagas. Meu grupo tá lá com 1.600 pessoas, mas eu coloquei só 100 vagas, porque o pessoal entra e tipo assim, entrou por entrar, esquece que tem Telegram, não vai lá ouvir os áudios que eu coloco, não vai lá ver. Então essa aula é só para quem tá ali, antenado, coladinho comigo, né, junto assim, ó, amor, né, todo mundo junto ali para crescimento. Então são 100 vagas apenas. Então se você quiser participar, né, entra lá no grupo do Telegram e se inscreve, procura lá o link e se inscreve para essa aula hoje às 6 da tarde. Vai ser no Zoom e a gente vai ter um baita de um conteúdo. A gente vai ter hora para começar e não sei que hora a gente vai acabar, mas vamos embora, né? Vamos aprender, tá bom? Então vai ser um prazer ter você presente lá no nosso grupo do Telegram. É gratuito o grupo, tá? Só para lembrar. Então, ó, beijo e a gente se encontra mais tarde. Tchau, gente. Gratidão.